para você que nos acompanha nas redes sociais, no site do Jornal Paraná, Jornal Hoje News. Para manter a tradição da ampla cobertura das eleições municipais de Cascavel, nós recebemos hoje na redação do jornal o deputado federal Evandro Roman. Seja muito bem-vindo, em nome da direção e da redação, eu agradeço a sua disponibilidade em vir conversar conosco. O Evandro Roman é candidato pela chapa Renova Cascavel, perfeito, que tem coligação com Patriota, PSL, PSDB, PROS, PTC, perfeito, e o vice, que é Gustavo Ferlin. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Carla, obrigado a você, obrigado em nome do senhor Alfredo Kaifer, aí, em nome dele, toda a direção do Paraná. E eu vinha falando para você até no jornal Paraná, ele se confunde pelo nome que tem, muito com a história de Cascavel, né, pela credibilidade que teve ao longo dos 44 anos de sua existência. E isso é bacana, eu com 22 de Cascavel, morando aqui, então o Paraná realmente tem essa credibilidade ao longo dos tempos. Obrigada, a gente realmente preza muito por isso. De árbitro da CBF... Da FIFA, desculpa. É isso. Eu lembro dos seus jogos pela CBF, né, apitando para o meu Flamengo, claro. Flamenguista. Então, de árbitro da FIFA, o senhor estreou na vida pública como secretário de esporte do governo Beto Richa. Perfeito. Isso. Foi eleito deputado federal e agora foi eleito suplente deputado, mas está ocupando o cargo, né, isso. De deputado. Na função. Isso. Na função. Por que agora disputar a prefeitura de Cascavel? Olha, é um momento assim que você tem que ouvir o seu coração, você tem que ouvir o seu sentimento. E eu digo, Carla, o primeiro ponto é para dizer o seguinte, por me sentir apto, preparado para essa função de ser prefeito de Cascavel. Por quê? Eu fui me filiar aí num partido político com a intenção de disputar as eleições em meados de 2013. Então eu fui secretário, conforme você falou, de Esporte e Turismo do estado do Paraná, do governador Beto Richa no primeiro mandato, de 2011 a 2014, eleito deputado federal com quase 100 mil votos indo a Brasília. Eu chego em Brasília, imediatamente já em 2016, 2017, eu vou para a Comissão do Orçamento, Comissão da Agricultura, Comissão do Esporte e Educação, fazendo parte, e lá eu conheci Brasília, principalmente por fazer parte da Comissão Mista do Orçamento. E nessa Comissão Mista do Orçamento eu percebi que você tem condições de fazer muito mais por onde você vive, por onde você está, por ter vivido Brasília, principalmente os primeiros 4 anos, ter vivido muito no sentido de conhecer os caminhos para você atrair recursos, para você trazer para o teu município, de tanto que trouxemos, e eu bato sempre 161 milhões de reais, que foram recursos que nós acabamos trazendo a Cascavel, e isto fez com que eu me sentisse apto, dizer, não, tem tanto que a nossa chamada no Renova Cascavel Cascavel merece mais. Por quê? Porque Cascavel merece muito mais maior desenvolvimento, Cascavel merece muito mais atenção, Cascavel. Então, este é o objetivo, de dizer o seguinte, dá para fazer muito mais hoje, transformando Cascavel numa cidade moderna, tecnológica, uma cidade inovadora, e que temos capacidade para fazer isso, até porque temos caminhos para buscar mais recursos, tanto nos caminhos trilhados para Curitiba, nos caminhos trilhados para Brasília, mas nenhum outro que nós abrimos, mais como árbitro da FIFA na época, por viajar o mundo todo, por intermédio de conhecer, e também como deputado. Juntamos as duas, hoje eu falo assim, nós temos condições de trazer muitas empresas hoje, multinacionais, para Cascavel, que vêm fazer a transferência de tecnologia, principalmente no agronegócio, na agroindústria, que é a nossa maior vocação, e dentro desse cenário, para trazer isso, vai gerar renda, vai gerar empregos, vai ter uma movimentação muito maior em todo o comércio. Então, estamos indo para um cenário preparado para isso. Cascavel hoje nasce uma média de 6 mil crianças ano aqui em Cascavel. Então, com as 6 mil crianças que vêm, mais a população que vem para o grande polo regional, que é Cascavel, nós estamos com uma perspectiva de crescimento em torno de 15 mil pessoas a mais por ano em Cascavel. Então, se nós colocarmos 10 anos, nós vamos estar aí próximo de 500 mil pessoas em Cascavel para daqui em 2030, 2031. Então, nós temos que preparar a cidade para isso. E preparar a cidade é dar qualidade de geração de empregos, é dar movimentação,
dentro da estruturação do comércio, crescer de uma forma sustentável, tá, na geração de empregos, porque senão, com o tempo, nós vamos aumentar a Cascavel que muitos não conhecem, que é a Cascavel lá dos fundos do Melissa, lá dos fundos do Sangafunda, que muitas vezes não são mostradas nos programas de TV e que não tem a sua casa própria, e nós vamos trabalhar para combater isso e não deixar com que isso se prolifere. Como? Gerando empregos, tendo empresas que gerem aqui e desenvolvam a tecnologia da melhor forma possível, Carlos, mas com muita responsabilidade. Então, quando nós temos nosso slogan de que Cascavel merece mais, ela merece mais porque nós sabemos fazer mais. Então, essa é a grande pegada dentro da pergunta que você me fez do porquê ser prefeito de Cascavel agora. O seu vice, ele é novo também na política, né? Quais foram os critérios para chegar a ele como vice? O critério Gustavo Ferlin, 32 anos, perfil, vamos lá, 32 anos, advogado, formado, OAB, empresário, e ele vai me acompanhar em dois grandes segmentos. O primeiro, na nossa linha moderna, tecnológica e inovadora que buscamos. O segundo, um empresário. Nós vamos ter que fazer uma retomada do crescimento econômico de Cascavel a partir do fim desta pandemia, assim que nós tivermos oficialmente a vacina que todos confiem, né? Hoje nós temos, mas está bastante solto. E o Gustavo Ferlin, com a sua juventude, com a linha, nos separam bem certo 15 anos de idade. Inclusive fazemos aniversário no mesmo dia, coincidentemente, né? Então nos separam 15 anos. Então esses 15 anos, eles moldam eu saber ouvir o meu vice, uma pessoa que está com contato com uma juventude, com o pessoal que vem com o cunho do empreendedor, na área da construção civil, advogado. Então o Gustavo vai me auxiliar muito. Então esse é o grande ponto. E eu quero até dizer, aproveitando, eu falo que o terceiro andar do piso municipal, e não quero tecer críticas a ninguém, até que não é diretamente o atual prefeito só. Eu falo que o terceiro piso da prefeitura, quando você chega de frente, você tem à direita, antes de chegar no gabinete do prefeito, uma sala, que é a sala do vice. E eu vejo assim, ali em alguns momentos, não em todos, mas em alguns momentos, e esses alguns momentos é a maioria deles, ali se tornou um depósito do vice. Um depósito onde o vice, ele estava ali, sem função, sem atividade. Pode ver que ao longo dos últimos 30 anos, vamos dizer assim, poucos vices tiveram protagonismo de assumir uma secretaria, de avançar, mas que tivessem o respaldo do prefeito. E hoje eu quero dizer, o Gustavo Ferlin, ele veio com esse critério, respondendo diretamente a sua pergunta, ele veio com o critério de governar juntos. Eu não tomo decisões sem que eu converse com ele, inclusive na campanha, porque tudo começa na campanha. E não faltam pessoas que tentam jogar o vice, isso, amigo, esquece, não me vem falar. Se eu tiver que discutir, eu quero discutir com ele. Eu converso com ele, ele senta comigo, olhamos um no olho do outro, alinhamos já na campanha para dizer, assim será a nossa forma de trabalhar quando assumirmos agora, a partir de 1º de janeiro, a prefeitura. Como é que vocês montaram o plano de governo? Nós sentamos, nós fomos elaborando. O vice foi definido no último instante. Por quê? Porque você também tem que entender que você tem um perfil que você quer atender, mas você também joga com a ação e reação dos adversários. O que nós fizemos? Nós fomos ouvindo segmentos da sociedade, montamos o plano da saúde ouvindo profissionais da saúde que hoje vivem dentro do mecanismo da saúde do município. Porque de fora, se ele não vive, ele não tem. Então essas pessoas me ajudaram a dizer, as necessidades são essas são necessidades execuíveis e esta aqui é vender terreno na lua. Isso aqui é vender comboio da saúde, que não existe e nunca vai sair. Então isso aqui serve, isso não serve. No setor econômico, isso serve, isso não serve. Na parte ambiental também, agricultura. Então nós fomos ouvindo e construindo isso há mais de 1 ano e meio que nós fomos construindo. Eu defini mesmo, para a primeira entrevista, que daí foi lá por 20 de janeiro de 2019, onde eu me posicionei, sou pré-candidato a prefeito e dali eu só avancei. Então a partir daquele momento eu fui pegando concepções, moldando, muitas vezes anotava uma situação, conversava com um, conversava com o outro, procurei visualizar ações, principalmente na área de segurança
de municípios circunvizinhos à capital de São Paulo, que é onde o índice é um índice grande, como Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu. Nós tivemos a oportunidade de visualizar ações, Diadema. Quais foram as ações que cidades com características próximas, vamos dizer, não semelhantes, próximas a Cascavel, tinham em relação à questão da segurança? Então nós fomos buscando. Então todo o nosso plano de governo, ele foi pautado em ouvir e dizer o seguinte: olha, isso é execuível para Cascavel, isto não é execuível. Então, tudo que nós colocamos, você pode me perguntar item por item do que tem ali, eu tenho como te dizer como construímos, item por item, sem medo do menor ao maior, porque eu debrucei sobre ele ao longo de um ano e meio e construímos, tiramos muitas coisas. O que não é execuível, Carla, e as pessoas estão nos assistindo, o que não é execuível nós tiramos, não adianta. Vocês fizeram essa escolha dos execuíveis só pela questão técnica ou pela questão financeira também? Nós buscamos os dois, tá? Nós buscamos os dois. Por exemplo, na saúde. Na saúde nós buscamos ter um entendimento técnico, partimos da necessidade da população. A população tem essa necessidade, então tá tecnicamente como fazemos. Ok, financeiramente onde vamos buscar. Então, origem da necessidade, como executar e o financeiro para isso. Então, na saúde, como que nós vamos conseguir executar o plano elaborado por Roman e Ferlin? Agora, nós vamos ter que implantar a saúde plena em Cascavel, a gestão plena. Senão nós não conseguimos implantar. E como que isso é feito? Você trazendo a responsabilidade para o município, dos recursos federais, 60%. Aí nós vamos entender quanto no município de Cascavel é do governo federal. 60% do recurso que vem para a saúde de Cascavel é oriundo do governo federal. Ok. Quanto é do estado? Quanto cabe ao município? Bom, para atingir, nós conseguirmos fazer aquelas modificações que estão no plano de governo, de aumentar as unidades de saúde, das 7 da manhã às 19, 28 delas, 6 delas, das 7 da manhã às 22, colocar aos sábados, 4 delas, das 7 da manhã às 19, o plantão odontológico emergencial no final de semana, tal como nós temos que ter a gestão plena. A gestão plena, o recurso vem para a prefeitura, o gestor assume a maior responsabilidade junto à questão da gestão deste recurso, e ele tem a possibilidade de dizer: aqui é prioridade, aqui não é prioridade, aqui nós temos uma prioridade por um ano e meio, até nós organizarmos isso. Então, por quê? Vamos pegar um exemplo. É inadmissível hoje, Carla, o município de Cascavel nós temos 330 mil habitantes. Hoje, só na fila do ultrassom de abdômen do município, só no município do ultrassom de abdômen, nós temos 40 mil exames represados. Não estou falando de 4 mil, tá? 40 mil. E tudo que eu estou falando para você agora aqui, eu tenho condições de entregar documentos, eu tenho condições de entregar dados, eu tenho condições de mostrar realmente. Então, 40 mil exames só de ultrassom de abdômen. Então, o que falta sobre isso? Gestão, prioridade. Eu tenho certeza que dessas 40 mil, desculpa te interromper, desses 40 mil, cara, eu tenho certeza que muitos já morreram até. E continuam na fila ainda, esperando um ultrassom de abdômen. Deixa eu te perguntar se essa lista inclui todos, porque tem alguns que são responsabilidade do município e alguns são responsabilidade do estado. Todos de responsabilidade do município, sem exceção, tudo. Mas aí nós vamos lá para tomografias, aí nós vamos para raio-x, ressonância, 6 mil pessoas. Essa parte de especialidades, ela está muito represada, né? Até porque tem essa divisão entre estado e município, que as pessoas até têm essa dificuldade. Nós temos dificuldade de ter acesso a esses dados, para você ter uma ideia. Mas com relação à gestão plena, foi tentado. Eu lembro que isso já no segundo governo do Edgar Bueno foi cogitada essa possibilidade. Houve um movimento a favor, um movimento contrário, depois mais tímido, e então o assunto foi encerrado. Por que é tão difícil o município implantar, se quem defende tem tanta convicção que é importante? Olha, eu acredito que isso passa pela responsabilidade que o município assume. Porque quando você é o gestor maior sobre todo o recurso que vem, e assume também algumas responsabilidades. E este assumir de responsabilidades, muitas vezes, vou ser bem sério, talvez em alguns momentos o acovardamento de dizer: não quero trazer isso para mim, por medo de se colocar à frente.
e outros momentos até por um controle maior, talvez, do Estado. O Estado cria uma dificuldade para que isso ocorra. E eu tenho conversado isso tanto com o Ratinho Júnior, tenho conversado também com o ministro Pazuello, que nós queremos a gestão plena em Cascavel Santo Prefeito. E eles sinalizam positivamente. Sinalizam positivamente. Conversa muito positiva sobre isso, sinalizam desta forma, sabendo eles e dizem, olha, saibam que vocês terão responsabilidades dobradas. Mas quem não quer ter essa responsabilidade, eu digo só para você ter uma ideia, quando você assume isso, você aumenta aí praticamente quase em 40% a quantidade de recursos que vem e numa gestão onde você assume a responsabilidade. Então, a partir disso, você pode ter o tão sonhado hospital municipal, você pode ter essas 4 clínicas, esses 4 mini hospitais que você vai trabalhar, um só com especialidades da mulher e da criança, o outro de modo de centros cirúrgicos, que hoje as filas, se você pega assim, ó, a mulher ela chega a uma determinada idade, ela tem uma quantidade muito grande de uma demanda, principalmente dentro do seu aparelho reprodutivo, sabe? Você tem pequenas cirurgias que você faz, como hérnia, apêndice, como cálculo renal, como cálculo na vesícula. Então isso está lá na grande fila, roubando tempo, tomando espaço. Você compacta isso em estruturas menores e resolve, você faz um encaminhamento. Mas você ter uma estrutura especializada, principalmente um único centro especializado na mulher e na criança, para essas microcirurgias, pequenas cirurgias, isso desafoga um monte a estrutura. Sabe que assumindo isso vai ser um grande desafio, né? Porque o Estado tem informado, inclusive, para o Ministério Público, que não sabe qual é a lista de cirurgia eletiva nos municípios. Estão tentando levantar essa informação. O Jornal Paraná trouxe como destaque já esses últimos dias. E existe um represamento, né, que já era uma fila gigantesca e houve, né, nós estamos com 7 meses sem esses procedimentos, sem previsão de retomada disso. É um desafio maior ainda, né, para o município assumir literalmente uma bomba. Perfeito. Mas veja bem, Carla, na linha que você falou, o Estado ele não tem o controle das questões eletivas, das cirurgias eletivas. Por que ele não tem? Ele cuida de 399 municípios. Então, o município que tem a capacidade de trazer para si a responsabilidade e resolver o seu problema, ele vai desafogar o Estado. É isso que nós estamos querendo, é o que nós estamos conversando com o governador Ratinho Júnior. Então, se Cascavel, com 330, traz a responsabilidade, Toledo traz, daqui a pouco, não sei se é o interesse de Toledo, Guarapuava, Foz do Iguaçu, quando você, Foz do Jair, justamente, quando você vê, eu estou citando os grandes, você vê esse entrosamento entre todos os grandes municípios do Estado, você desafoga, você deixa o Estado com uma melhor tranquilidade. Então, mais um dos motivos para que você traga a responsabilidade. Por quê? Quando você não tem um controle, como o Estado não tem um controle sobre o que tem, ele não tem como atender, ele não sabe a demanda de Cascavel, mas o município sabe. O município sabe a demanda. O município diz que não, essa informação é do Estado. O município tem, nós temos uma relação de todas as eletivas, nós temos a necessidade de todos os tipos de exame, onde está a maior demanda, e eu pego essa questão do exame de ultrassom, que é o 40 mil exame, porque nós temos o documento na mão. Então, não é uma situação que nós estamos chutando, então nós temos esse documento em mãos, nós tivemos acesso a isso, nós fomos nos preparando para que chegasse neste ponto. E eu acho que quando eu tenho a certeza que quando você traz, Carla, a responsabilidade para você como gestor, você consegue resolver o problema da população. Quando você não traz o problema para você sempre, quando apertou no município, a responsabilidade é do Estado. Quando apertou no Estado, a responsabilidade é do governo federal. E o governo federal é subjetivo. O governo do Estado é o governador, mas é subjetivo. O prefeito não, o prefeito está aqui, ele está respondendo. A pessoa te encontra na panificadora, ela te encontra numa entrevista do Jornal Paraná, ela te encontra em outros locais e você tem que responder por que isso está ocorrendo. Então, o prefeito ele tem nome dentro da cidade e ele é o que pode resolver o problema ou causar mais problemas ainda se não trouxer para ele a responsabilidade. Então, isso passa por você assumir a responsabilidade de autoridade, de mandatário do município e resolver o problema. Isso passa pela gestão plena da saúde. Como é que pretende escolher o seu secretariado? Diretamente, pela linha técnica com visão política. Só o técnico é catastrófico para o município,
E só o político é pior ainda. Os dois são terríveis, porque não tem o conhecimento técnico e tenta levar tudo dentro de uma situação politizando. O outro é extremamente técnico e não tem o jogo político do entendimento, de entrosamentos entre todas as secretarias, e que a gestão de um prefeito ela é global. Então, aquela máxima, né? Eu falo que o técnico muitas vezes, não podemos generalizar, ele sempre diz o seguinte: eu estou fazendo a minha parte. E eu tenho uma máxima, que a frase não é minha, mas eu utilizo: para que nada aconteça, basta cada um fazer sua parte. Então você tem que ter um meio termo de um técnico. Por exemplo, assim, não dá para abrir mão de um secretário de agricultura, ou ser um agrônomo, ou ser um zootecnista, ou ser um engenheiro agrícola. Não tem condições. Quem será? Não sei. Tem algum nome definido? Eu não estou gerando compromissos. Eu falo assim, eu não estou gerando compromissos, Carlos, porque primeiro eu quero trabalhar dentro dos 9.000 servidores da prefeitura. Quem são as pessoas, como essas pessoas vão estar e quem são as pessoas mais qualificadas. Eu quero valorizar o servidor público, e esse servidor ele terá que ter primeiro a vivência, a vontade de se reinventar dentro da estrutura, tá? Em todas as secretarias, como diretores, o que eu puder usar de servidores públicos com esta visão de entender qual é a linha do atual prefeito, eu como prefeito, eu vou usar. Eu vou dar um exemplo. Em determinado momento nós tivemos uma possibilidade de indicar um diretor da Itaipu. Beleza, quem era o diretor da Itaipu? Na época do governo Temer, diretor de coordenação, que nós tivemos toda a possibilidade de fazer todas as asfaltos das estradas rurais. A primeira coisa que eu fiz, eu busquei um técnico dentro da Itaipu que tivesse respaldo, moral, um respaldo técnico, que era respeitado por todos. Fomos lá, Newton Kaminski. O Newton Kaminski, um engenheiro, 32 anos de Itaipu, levou um susto no sábado à tarde quando eu liguei, porque nunca tinha tido alguém, sempre vinha alguém de fora para resolver. E eu vou dizer assim, é uma grata satisfação para mim saber o trabalho que o Newton Kaminski fez nesses 2 anos e meio à frente da diretoria de coordenação da Itaipu. Então, eu fui buscar de dentro. Então, eu não estou gerando esse compromisso, porque, olha, talvez nós iniciamos até 1º de janeiro, faltando umas 2 ou 3 ou 4 secretarias. Por quê? Porque o tempo vai ser curto. Dia 29 à noite, sabemos quem será o prefeito, o tempo será curto, e eu não vou colocar alguém só por colocar. Eu quero conhecer o corpo técnico de cada secretaria e quem serão esses servidores capacitados e que irão comprar a filosofia do prefeito Roman, junto com Gustavo Ferlin, para conduzir o município de Cascavel. Então eu não loteei a prefeitura. Não há loteamento de cargos. Desafio quem falar que eu me comprometi, mas desafio em todas as áreas, que eu me comprometi com um sequer para dizer que esse será o secretário. Porque eu não vou entrar neste jogo de loteamento, porque o loteamento da prefeitura, ele pode ser bom para ganhar a eleição, mas para governar ele é péssimo. E eu não quero, eu digo assim, se for para chegar à prefeitura, loteando a prefeitura, eu não quero ser. Eu não posso fazer isso com a população de Cascavel e com o que eu tenho como princípios de gestão pública. Então é o seguinte, ao assumir, vamos sentar, é claro que nós vamos trabalhar com os parceiros políticos. Eu não vou levar adversários políticos para dentro da estrutura. Eu não posso ter uma ação onde eu ganho com companheiros políticos fiéis, com servidores públicos que me ajudaram, com a população que me ajudou. Em ato eu vou agir como o prefeito atual. A primeira coisa que ele fez em 6 meses, ele trouxe, vamos pôr, os 5 ou 6 principais adversários políticos para dentro da estrutura. Os companheiros ficaram todos olhando para ele. Eu não quero nem entrar no mérito de acertos ou erros que cabe a ele. Ele está legitimado aí até 31 de dezembro, mas eu não vou entrar nessa de lotear os cargos da prefeitura para depois eu não ter a governabilidade sobre o município. E falando em estrutura, hoje Cascavel tem 13 secretarias, mais 6 autarquias. Vocês já estudaram um novo modelo? Pretendem mudar isso? Nós vamos mudar. Por exemplo, assim, não é possível você ter na cultura 2 órgãos, a secretaria e a fundação. Você ter no esporte a secretaria e a fundação. Se você for olhar só esse exemplo,
uma não liga nada a coisa alguma. As fundações foram criadas de cultura e esporte para ter arrecadação de recursos. E o que aconteceu? Elas não geraram nada até agora, Carla. O que as secretarias geraram até agora foram cargos para colocar apadrinhados, para colocar estrutura. Então, assim, uma ou outra. Secretaria ou fundação, não os dois assuntos, não, é só para ficar claro. Você não está falando de juntar esporte com cultura, está falando de secretaria com fundação. Inclusive, eu já garanto, esporte e cultura não estarão juntas. Eu já digo, não tenho receio de falar isso. Mas nós não podemos trabalhar com uma fundação de esporte e uma secretaria de esporte, uma fundação de cultura e uma secretaria de cultura. Isso é impossível, é como trabalhar com um órgão. E eu vou dizer assim, eu pode olhar que no meu plano de governo, que está disponível para todos que queiram buscar, está lá, eu não dividi por secretaria, eu tomei todo esse cuidado. Eu dividi por áreas, desenvolvimento urbano, desenvolvimento meio ambiente, agricultura, eu fiz esporte, eu dividi por áreas para não dar a conotação já de como que, essa já é secretaria A, é secretaria B. Mas eu não terei receio algum se precisar diminuir, também se precisar aumentar o número, desde que me mostre eficiência. Mas vocês não têm definido então que estrutura vai ser? Não. Definidos assim, não. Até porque estamos aguardando as movimentações. Eu dou um exemplo, estou indo nos distritos e perguntando à sociedade, olha, é bom isso, é bom aquilo, um exemplo, nos distritos. É bom ter o subprefeito? Tem distrito que diz que sim, tem distrito que diz que não. Né? Então, eu tenho, durante a campanha mesmo, eu estou ouvindo as pessoas e estas pessoas estão me trazendo as ações que nós estamos tendo que tomar. Então, num determinado momento, nós sentamos. Agora, jamais, em letras garrafais ou jamais, nós vamos ter 2 órgãos respondendo no município. Esquece. Isso aí é uma das grandes trapalhadas. Eu chamo assim, é uma atrapalhada sem limite. Você ter 2 órgãos no município que cuidam do esporte, 2 órgãos no município que cuidam da cultura, eu falo assim, com todo respeito, só foi para onerar cargos na prefeitura com 7, 8, 10, 12, 15 mil reais e que não trouxe nada. Vamos avançar. Alguns municípios, inclusive da região, eles adotam já há muitos anos deixar uma parcela específica do orçamento para que os vereadores tenham autonomia para direcionar esse recurso. Em outros momentos, isso também é chamado de orçamento participativo, quando a própria população participa. Existe alguma intenção de permitir que parte do orçamento seja indicado por outros, sem ser o chefe do executivo? Tem que ter. Nós governamos com poderes, embora um é executivo, outro é legislativo, e nós temos que respeitar o poder judiciário também, porque não entra na esfera municipal. Claro que tem que ter. Se você trabalha em harmonia com uma estrutura municipal do legislativo, e eles estão ali, são da base do prefeito, e hoje é impositivo, nós vamos ter uma quantidade, sim, de recursos que os vereadores poderão desenvolver e tocar. O que nós poderemos fazer é direcionar. Por exemplo, se nós estamos com um determinado momento, em um ano, nós vamos dizer, olha, esse recurso que vai é necessariamente que vocês indiquem na saúde. É necessário, eu preciso que vocês, 21 vereadores, vocês terão, mas eu necessito que seja na agricultura. Sabe? Então, o direcionamento de qual a pasta tem que ficar para o executivo. Eu não posso criar uma colcha de retalhos e nesta colcha de retalho, Carlos, eu não ter um foco. Eu posso até abrir para 2 áreas, não há problema. Mas que eles têm o poder de indicar, eu não posso acreditar que eu vou chegar numa prefeitura e aí agir com mão de ferro, ser um déspota ali, dizer que quem manda. Não, vamos dividir, sim, até porque o legislador, ele vai lá na ponta, ele tem um contato maior e ele traz o feedback para o prefeito, ele tem uma maior necessidade de entendimento do que necessita ou não, mesmo que ele trabalhe dentro dos seus currais eleitorais, dos seus processos, mas a população está sendo atendida. Se eu não ter esse viés, eu seria contra as emendas parlamentares que eu hoje tenho, as emendas individuais, emendas de bancada, e que eu vejo que muitas vezes a palavra emenda ela é satanizada pela sociedade, achando que a emenda é uma coisa ruim. Não, pega o exemplo de Cascavel, tá? O seu Alfredo, quando foi deputado, eu como deputado, agora mesmo como suplente, faço questão sempre de dizer isso, eu mesmo como suplente, o próprio Jacobo, o próprio Frangão, o presidente Bolsonaro, lá de Brasília,
ele tem condições de ter a real condição de ver qual é a necessidade de Cascavel? Ele não tem, ele é macro. Quem que consegue ter a capilaridade de dizer, olha, em Cascavel nós precisamos de estradas rurais, em Cascavel nós precisamos mais dinheiro na saúde, em Cascavel nós precisamos investir na cultura, em Cascavel nós precisamos investir na educação? É o deputado que está aqui, porque eu moro aqui, eu vivo aqui. Então é a mesma coisa o vereador, ele está lá na ponta, ele está lá no distrito, ele está andando, ele está no bairro, eu tenho que ouvir ele. Então eu sou uma extensão, hoje como parlamentar, como deputado federal, dos olhos, como sou base do governo Bolsonaro, dos olhos do governo Bolsonaro, e eu distribuo melhor o orçamento. Então quando você fala em emenda, eu falo assim, se ela for muito bem trabalhada de forma consciente, você é a pessoa que consegue melhor distribuir o orçamento. Então é fantástico isso, eu sou adepto disso, os vereadores terão isso. Por que os vereadores têm que ter? Porque eles são as pessoas que estão lá na ponta, melhor distribuindo o orçamento. Tá certo. O senhor falou aqui, e vou repetir, já entrevistei quase todos os candidatos e todos falam a mesma coisa, e o senhor deve saber disso, que já tem muito mais campanha, discursos, já deve ter visto muito mais do que eu. E é muito padrão, alguns discursos são muito padrão, né? O senhor mesmo falou, não vou lotear a prefeitura, só vou escolher cargo técnico, vou priorizar a educação, né, saúde e tal. Como que o eleitor faz para saber que no seu caso, isso de fato vai acontecer? Acho que envolve credibilidade, né? Eu acredito que isso envolve uma credibilidade muito grande, as pessoas olharem e acreditar que você realmente vai fazer, um histórico que você construiu, em dizer o que você fez. Eu acho que na minha situação é dizer o seguinte, olha, minha vida na política foi uma vida que, como deputado, está indo para 6 anos, pegaram os números, eu acho que os números mostram realmente a articulação, o desejo de fazer. Então eu falo assim, cabe ao eleitor ter esse discernimento. E você tocou num ponto muito sensível, e eu tenho esse sentimento. O sentimento é assim, se eu não conseguir convencer o eleitor, a culpa não é do eleitor, a culpa é minha. O argumento faltou da minha parte, o argumento, as formas não foram muito bem colocadas. Então o eleitor, nesse ponto, ele tem que ter os receptores dele e entender quem está falando a verdade ou não. Até porque é a máxima, que a frase também não é minha, em uma guerra, as primeiras coisas a primeira ação que é abatida, estrutura, é a verdade. E nós estamos vivendo isso hoje. Tá? Nós tivemos pessoas que venderam terreno na Lua, o candidato a prefeito aí que está indo para a reeleição, ele vendeu terreno na Lua e a população comprou. A população comprou. Agora vem novas invenções, situações. A pergunta é, eu acho que a população irá fazer: por que não fez em 4 anos? Se teve tempo para fazer, por que não fez em 4 anos? Por que não cumpriu A, não cumpriu B, não cumpriu C, se estava no seu plano de governo? Eu vejo assim que não tem problema nenhum dele chegar e dizer, olha, eu não cumpri o comboio da saúde, porque a legislação não permitiu, porque a coisa é muito mais burocrática, é muito mais... Assuma. Eu acho que quem é sério na política usa a verdade como escudo. A verdade, a velha história, a verdade te liberta, é uma frase tão... E se você olhar e dizer, gente, eu não consegui fazer, eu me deparei com uma situação, a burocracia tomou conta de mim, e quando eu vi, passaram uns 4 anos, mas o processo que eu fiz foi isso. Primeiro eu adquiri o caminhão, depois que eu adquiri o caminhão, eu montei ele, elaborei, mas quando foi para organizar ele junto ao Ministério da Saúde, junto à Secretaria de Saúde, eu tive dificuldades tais, mas olha no olho da população, fala a verdade. Não mente, não use artifícios que a população percebe que você está mentindo, sabe? Então agora é um momento muito crucial. Então é um momento que aparecem os encantadores de serpentes aí, né, que fazem todo o floreio, mas a população vai ter o discernimento. E eu falo, se a população tiver o entendimento que eu não sou o nome, sem trauma nenhum, vida que segue, e nós temos que dar. Agora, que eu vou usar sempre a verdade olhando no olho do cidadão, Carla, não tem como não. Tá certo. Neste ano, o mundo parou em função de uma pandemia, surpreendeu todo mundo. Na sua opinião, qual que é o grande aprendizado que nós tiramos disso? E primeiro que ela pode acontecer, né? Eu lembro dos meus avós e bisavós falando sobre a gripe espanhola, quando nos interiores, a expressão dele, nos rincões lá do Rio Grande do Sul,
comunidades isoladas, onde tinha 7, 8, 10 casas, as pessoas morriam dormindo, que era a gripe espanhola. Famílias inteiras encontradas pelas forças, como era usada a expressão, que é o exército, as pessoas, famílias inteiras, 10, 12, 20 pessoas, todas mortas. Por 3, 4 meses elas eram encontradas. Parecia uma coisa de ficção. O primeiro aprendizado acontece assim, e vai acontecer outras vezes na história da humanidade, como foram outras pandemias. Mas o que fica? Fica de que existem gestores mais preparados, menos preparados, pessoas que encararam isso com uma lucidez e uma serenidade mais tranquila, outros procuraram se dar muito bem financeiramente, inclusive nisso, outros tiveram uma serenidade de esperar, analisar e trouxeram a responsabilidade para si. Eu pego o exemplo Cascavel. Cascavel, nós fomos numa linha de tentativa a erro. Primeira coisa, vamos fechar a cidade, vamos voltar aí em março. Todas as entradas da cidade estão fechadas. Deu aquele negócio, aquele alvoroço. Aí depois, como que vai identificar quem é de fora? Então, você vinha, colocava uma pulseirinha. Olha, nós estamos falando do dia 15 de março ao dia 1º de abril, vamos dizer. Aí você, toque de recolher. Né? O prefeito na frente com um carro, mais 40, 50 ambulâncias, corpo de bombeiros, guarda municipal, guarda patrimonial, polícia militar, polícia civil, passando, fazendo barulho para o toque de recolher. Estamos falando de março. Olha, eu digo assim, nós estamos falando de março, nós estamos falando do ápice da pandemia agora. O que isso demonstrou? Demonstrou que nós temos pessoas preparadas e nós temos pessoas que abusam da pirotecnia, do sensacionalismo, do exibicionismo, e que não surtiu resultado, porque a pandemia veio, o ápice veio e gerou. Vou pegar um exemplo assim, em termos de comércio, Carlos. Se nós temos assim supermercados que ficaram abertos, farmácias que ficaram abertas, a pergunta é: os funcionários de supermercados e os funcionários de farmácia, eles são imunes ao coronavírus? E é uma quantidade grande, os grandes supermercados. Não, eles não são. Eles ficaram abertos. E ao meu ver, eles tinham que ter ficado mais abertos ainda, porque à medida em que você tem a pandemia, ao invés de você diminuir e fechar eles, você expande. Eu pego as 4 principais redes de supermercado de Cascavel, se você pegar ela, eles tinham que ter colocado pelo menos 1 ou 2 supermercados deles abertos por 24 horas, para que eu, com 70 anos, por exemplo, eu quero ir no supermercado, não tenho quem vai, eu vou a 1h da manhã, porque eu sei que tem pouca gente. O meu risco de contágio é menor. Agora, então, fica aberto o supermercado, fica aberto a farmácia, e que tem que ficar, eu quero dizer, tem que ficar aberto mesmo, e pelo contrário, aumentar mais. Mas fecha a loja de sapatos com 3 funcionários numa área de 200 metros quadrados, 150 metros quadrados. Fecha a pequena mercearia, que trabalha o pai, a mãe com 2 filhos. Fecha a mercearia, porque tem, quer dizer, num ambiente, se você pega 100 metros quadrados de uma mercearia, que 100 metros quadrados é pequeno, 100 metros quadrados, e você tem ali distanciamento, praticamente a cada 25 metros você tem uma pessoa. A legislação diz de 1,5 metro a 2. Você vai lá e fecha isso. Cascavel tem 46.700 CNPJs. Destes 46.760, 43 mil CNPJs são de MEI, microempreendedor individual, microempresa ou pequena empresa. Esses foram muito afetados, muito afetados. O grande não foi afetado, mas o pequeno está pagando a conta, buscou um empréstimo, está com dificuldade, do empréstimo já foi para o supercheque e está estourando agora no colo dele. Então, o que o aprendizado deixou? Agir com responsabilidade. Você fala, mas me dê um exemplo então de responsabilidade, Roma. Guarapuava. Seria importante até fazer uma matéria com o prefeito de Guarapuava, César Silvestre Filho, onde ele trouxe para si a responsabilidade do município. E como que ele trouxe essa responsabilidade do município? Se você estava, estou com febre, estou aqui com um princípio que pode ser Covid, me passa o endereço, uma equipe vai até você, toda paramentada, todo organizado, e vê os seus sintomas, coleta o exame, faz certinho. Você não vai lá na UPA, você não vai na unidade, porque se você for e estiver, você vai colocar em risco todo mundo. Se você não estiver, você pode adquirir. Então ele montou uma estratégia dessa, montou de tanto que Guarapuava
é a cidade com o menor número de mortes em municípios acima de 100 mil habitantes. O que ele não delegou para pastores, nem para igrejas, ele não delegou para promotor, ele não delegou para magistrado, ele trouxe a responsabilidade para ele e disse: nós vamos fazer assim. Cascavel ficou aquela situação, exibicionismo, pirotecnia, grande barulho, e não trouxe a responsabilidade. Não trouxe a responsabilidade. É a hora do prefeito trazer a responsabilidade para ele. Gente, eu não posso acreditar que um supermercado com 150 funcionários tenha menos riscos de uma loja de calçados com 3 funcionários. Qual é a chance? É matemático. 50 por 1. E qual que fechou? Fechou a mercearia, fechou a panificadora, fechou a loja de sapatos. Esse povo está tudo no supercheque hoje. Isso que eu quero dizer. Faltou o quê? Olhar para o pequeno. E a pandemia veio igual. Rompemos a barreira aí já de mais de 5 mil mortes no estado. Em Cascavel também. Inúmeras mortes. Quer dizer, então faltou ter serenidade, gestão e pulso para conduzir. Falando nisso, nós percebemos 2 segmentos bastante frágeis, tirando a questão do comércio, 2 segmentos bastante frágeis, que foi a própria saúde, né, que colapsou inclusive no primeiro mundo, e a questão da educação. Na sua opinião, a saúde precisa ser reestruturada diante do que aconteceu, precisa ser revista, e como fica a situação da volta das aulas? Visualizo assim, primeiro a saúde. Ela tem que ser reestruturada, acho que ela já foi, ampliamos muito o número de leitos de UTIs, um monte de coisa, que eu acho que isso não volta mais. Eu acredito que isso não volta mais. Porém, nós temos um outro problema. Nós vamos ter a segunda leva. E por que eu acredito na segunda leva? Não é olhar pessimista. A Europa demonstrou, toda ela está passando por isso. Está fechando hoje, né? Está fechando, está com toda essa dificuldade. Mostrou o seguinte, e um agravante para nós. Esse vírus, ele se propaga onde? Em ambientes quentes e úmidos. Somos um país tropical. Estamos indo ao encontro do verão. O verão está aqui. Então, eu digo assim, nós vamos ter a segunda onda entre dezembro e março. Tranquilamente. Não sei se chega tanto mais, mas pode até ser. Mas vamos ter a segunda onda. E num pico extremo de umidade e quente. Então, qual será a ação dos gestores? Fazer essa pirotecnia toda que foi feita em Cascavel? Esse exibicionismo? Fechar tudo? Acabar de quebrar, matar inúmeros CNPJs? Será dessa forma? Ou agir com mais responsabilidade? Estamos mais estruturados? Qual será? Então, esse é um outro ponto que nós temos. Sala de aula. Eu vejo o seguinte, eu acredito que tem que voltar para a sala de aula, sim. Nós temos que voltar, a vida continua. Mas você disse que nós vamos ter a segunda onda e você tem que voltar para a sala de aula. Claro que tem que voltar. Casos, toda vez aferir as crianças que tenham febre ou não, as ações, porque foi confundido, Carla, no meio, 2 pontos. O isolamento social do distanciamento social. Isolamento social. Quem precisa de isolamento social? Numa linha. Pessoas acima de 60 anos, idosos, hipertensos, cardiopatas, pessoas com doenças cardíacas. Você tem que ter esse cuidado do isolamento social. Mesmo que seja jovens, obesos, tem que ter. Quem precisa de distanciamento social? Distanciamento social que eu e você estamos fazendo agora. Estamos dentro do respeitável, embora não estamos de máscara pela impossibilidade que nos dá, mas é álcool gel, distanciamento que nós temos que ter e máscara. E vida que segue. Então, esse é o procedimento que tem que ser adotado. Nós precisamos de distanciamento social, não de isolamento social. O que se fez foi dizer o seguinte, todos em isolamento social, todos, para o mundo. Então isso é impossível, nós temos que ter a responsabilidade de dizer que vamos passar por isso, temos inúmeras situações de vacinas que tem pela frente e vamos conseguir avançar. Agora, a sala de aula, eu digo assim, nós temos que voltar a ferir, as crianças chegam, álcool gel na mão, medidor de temperatura, ver como que está, ficar de olho, atenção, até fazer um distanciamento maior. Agora, tem que ter. Mas como é que fica a situação de várias escolas? Isso tanto, vamos usar a questão, né, da rede municipal, que é a competência do prefeito, mas a gente sabe que isso também existe na escola estadual. Muitas escolas não têm estrutura de pessoal para manter uma limpeza que
será exigida nesse momento. E existem escolas onde falta água, por exemplo, ao longo do dia. Como é que fica essa estrutura? Porque é fácil você falar em máscara e álcool gel, porque hoje, né, isso vai ter recurso para isso. Mas é essa estrutura que vem histórica. Essa daí é o seguinte, nós não estamos tratando de pandemia, nós estamos falando de um déficit organizacional e estrutural da estrutura de educação. Aí piorou a situação, porque aí que você vê que não tem gestão. Uma escola que não tem água, ela não pode ter aula nem com ou sem pandemia. Uma escola que não tem condições mínimas de limpeza, ela não pode ter aula, olha, no melhor momento possível, e que não tenha nem sequer uma gripe. Então aí, se isso ocorre em Cascavel, eu digo a você, ou pelo Estado, má gestão do Estado, se estiver ocorrendo, e péssima gestão do município. Porque o Estado muitas vezes é distante, tá? É subjetivo. Agora, o município deixar faltar água em uma escola, o município não ter uma zeladora para limpar, eu diria assim, não envolve pandemia, não pode ter aula em nenhum momento. Aí nós estamos trazendo um problema de gestão educacional para dentro da pandemia. Aí não tem, nós temos que partir de que todas as escolas tenham essa condição. Não tem essa condição, com você em pandemia não pode ter aula. Aí estrutura a escola. Justamente. Porque hoje o sistema normal é pelo menos uma limpeza por dia. Não uma limpeza entre turnos. Perfeito. Nem uma limpeza geral. Perfeito. Mas com álcool gel, com procedimentos, máscara, eu digo que nós podemos um distanciamento maior, você alternar, de repente, você ter, quer dizer, se é uma turma de 40 alunos, em uma semana você leva uma quantidade de assim, de não, você alterna a quantidade. Mantém-se no remoto. Isso, mantém-se parte, por exemplo, 40 alunos, um dia 20 e a outra parte no remoto. Outro dia 20 e a outra parte no remoto. E você vai conduzindo, você tem condições de fazer isso. E aí, só que daí tem um outro lado, que são os pais, né? Que estão se virando há 7 meses com os filhos em casa, né? Porque a escola realmente é um espaço onde as crianças ficam para eles poderem trabalhar. Isso foi uma condição de 7 meses, mas pensar nisso numa condição de mais tempo... Perfeito. Mas aí você, com o alterar, esse pai também está trabalhando, ele teve que arrumar uma forma. Pode ver que os acidentes domésticos com criança aumentaram muito, porque este pai não deixou, quando voltou de trabalhar, a mãe também. O que ele tem feito? Ele deixa com a mãe, com a avó, ele deixa com a vizinha, ele criou uma alternativa para isso. Temporária, concordo contigo. Mas se não voltar, é pior ainda para esse pai e para essa mãe. Se voltar e alternar, pelo menos ele tem a condição, mas se não voltar é pior ainda. Mas pensando em saúde pública, eu falo que é o seguinte, a criança ela tem que voltar para a sala de aula, tomando todas as precauções, as ações. A escola já tinha que ter voltado. E eu sou o defensor de que todos sejam avaliados, o professor mesmo, capacitado, o medidor, a criança chegou, entra, um medidor, não precisa nem ser por sala, um medidor por escola, se você tiver 2, já resolve. Certo. Agora, para a gente encerrar, gostaria que você dissesse para o eleitor por que ele deveria votar em você dia 15 de novembro. Primeiramente, quero pedir o voto ao eleitor, o número 51, com a dupla Evandro Roman e Gustavo Ferlin, Roman e Ferlin, 51, porque nós representamos hoje uma nova linha de pensar Cascavel, é uma renovação de pensamentos. Quando a pessoa fala, Roman, mas você renova Cascavel, você é deputado, renova por uma linha de pensamentos, por um vice que tem 32 anos, que veio de uma nova safra, de líderes políticos em Cascavel, e que nós vamos transformar Cascavel numa linha moderna, tecnológica e inovadora. Nós não vamos ser um prefeito pintor de meio fio, embelezador. Vamos cuidar da cidade com as responsabilidades sociais, como saúde, como educação, como segurança, vamos cuidar. Mas a nossa visão é uma visão sem deixar de entender o momento. Nós falamos, eu costumo dizer o seguinte, que tem 3 formas de fazer política. A primeira é a eleitoreira, que é de hoje para amanhã, deixa a cidade bonita, tenta vender uma coisa, é eleitoreira. Passou a eleição, recua todo mundo. A do mandato, que você planeja dentro dos 4 anos, podendo ser 8, e a visão de estadista. A visão de estadista, Carla, é aquela visão
que você não esquece do momento, cuida das pessoas hoje, da dignidade na saúde, da dignidade na educação, na segurança, além da segurança, a sensação de segurança, mas você pensa como estadista a cidade para daqui 10, para daqui 20 e daqui 30 anos. Então, desta forma, é pensar em Cascavel assim, atraindo geração de empregos, atraindo novas tecnologias, desenvolvimento. E vou dar só um exemplo. Estado de Goiás. Goiás, há 35 anos atrás, um governador teve esse pensamento de estadista, trouxe para o estado e disse: vamos transformar Goiás no maior polo de produção de medicamentos do Brasil. Goiás era um sertão, cantado pelas músicas, com toda aquela sua história do interior de Goiás. Que vai hoje e conhece Goiás? Todas as rodovias duplicadas, tudo. Hoje, as grandes, se não as grandes, as 20 principais do Brasil de medicamentos hoje estão em Goiás. Essa é a visão de estadista, gerando emprego, gerando renda, mão de obra especializada. Você vê toda aquela estrutura porque teve uma visão de incentivos fiscais para atraiu mão de obra qualificada, qualificou a mão de obra local e vai desenvolver. E é essa visão, nós vamos trabalhar com uma visão de estadista para o desenvolvimento do município. Nós vamos atrair para o município um desenvolvimento moderno, tecnológico, inovador, jamais visto, porque nós sabemos como fazer. Eu tenho uma formação na área acadêmica, que me dá o direito de entender até onde vai a ciência, até onde vai a tecnologia, a inovação, sabemos como fazer e onde bater nas portas. E digo, nós vamos fazer isso. Então, peço o seu voto para dizer, a Renova Cascavel é uma forma de pensar Cascavel diferente no desenvolvimento, principalmente moderno, tecnológico e inovador. Muito obrigada, agradeço a todos que nos acompanharam. Uma ótima semana e uma boa eleição. Obrigado, Carlos.